Prontos a ouvir a Tua voz, fala ao nosso coração, nos ensina nesta manhã, nos direcione para aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos chamado, nos direcione, Senhor, para a Tua obra, para a Tua vontade, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra, toda palavra contrária, toda oração de agoreiros, Senhor, caia por terra, que possamos nesta manhã te servir e te honrar, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, no livro do apóstolo João, capítulo de número 21, Pedro é restaurado por Jesus, versículo de número 15 em diante. Diz assim a palavra: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim. Entristeceu Simão por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderá tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus não abre mão de andar em nosso encalço. Não faz parte da sua essência a desistência daquele que Ele escolheu e separou para si. Deus não desiste de você. Não faz parte da essência de Deus desistir daquele a quem Ele chamou. A história do apóstolo Pedro, melhor do que qualquer outra, nos ilustra esse fato. Se analisarmos a vida do apóstolo Pedro, vamos notar as mesmas semelhanças em nós. Somos semelhantes ao apóstolo Pedro. Muitas vezes nós pensamos: eu nunca vou te negar, eu nunca vou desistir, eu nunca vou fazer isso. O apóstolo Pedro, ele tinha esse mesmo pensamento quando Jesus começa a anunciar que iria para o Calvário, começa a prepará-los que ele estava indo para o Calvário. Ele foi o primeiro a dizer: nunca vou desistir, nunca vou te deixar, nunca eu vou te abandonar. Mas quando vem a perseguição, ele é um dos primeiros a dizer: eu não conheço, eu não sei quem é esse homem, eu não sei quem é esse povo. Quando analisamos o seu perfil, qual é o tipo da sua existência, a sua tessitura moral, emocional e psicológica, o seu caráter, e quando analisamos tudo isso em Pedro, podemos nos animar e alentar quanto ao fato que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você, não porque você é bom, porque você nunca vai desistir, não porque você é perseverante. Deus não desiste de você, porque Ele separou você. Ele tem um chamado para a sua vida. A psicologia nos revela em seus estudos que
atestam 4 tipos de temperamentos. Pedro era sanguíneo, era aquele que tomava decisões precipitadas, sem pensar, ele já ia respondendo. E muitas vezes o temperamento, nós não entendemos, mas o temperamento é um dom de Deus. Temperamento é o solo no qual nós fomos plantados, é um mineral, ou seja, é possível cuidar do solo, enriquecê-lo, mas não trocar ou mudá-lo. Muitas vezes nós pensamos que Deus vai mudar a nossa essência, Deus vai trabalhar a nossa essência. O seu temperamento, ele não será mudado, mas ele será trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Nós pensamos que, olha, eu vou seguir a Jesus e agora eu vou mudar. Não, naquilo que você nasceu, naquilo que você foi criado, você vai continuar. Se você é um homem sanguíneo, se você é um homem fleumático, da mesma maneira você vai continuar. Pedro, ele tomava decisões precipitadas. Havia momentos que Pedro estava sempre pronto. Não, eu estou pronto, eu nunca vou negar. Pedro era o tipo sanguíneo, extrovertido, falante, audacioso e ao mesmo tempo covarde. Isso nos fica evidente nos diálogos entre Jesus e Pedro. E no mar da Galileia, Jesus, acuado pela multidão, vendo um barco, pede autorização para entrar e usá-lo. Estava ali no mar da Galileia e havia um barco de pescadores, e Jesus, espremido pela multidão, pede licença para entrar no barco. Ele entra para o mar e ali ele começa a proclamar a palavra. Quando ele termina, quando ele ensina o povo, e ele vai saindo, ele convida a Pedro e o seu sócio a saírem juntamente com ele, dizendo: olha, me siga. E Pedro então, ele abre mão de tudo que ele estava fazendo. Ele tinha barcos, tinha uma equipe de pescas, e ele vai seguir a Jesus. Ele é impossível, ele vai nas suas decisões. Ele não pensou 2 vezes. Quando Jesus chama ele deixa tudo e vai seguir a Jesus. Ele vai caminhar com Jesus. Jesus chama para que, olha, venha, me segue-me. Eu farei de você um pescador de homens. Eu vou te levantar como um pescador de homens. Então o Senhor lança sobre ele a sua palavra, e ele estava pescando naquele momento, e nada tinha pescado, e Jesus dá uma palavra a ele, dizendo: volta ao mar, volta a pescar. Ele diz: olha, pesquei a noite inteira, quem entende de peixe aqui sou eu pesquei a noite inteira, não deu nada. E Jesus disse: vai e joga a rede do outro lado agora. E ele responde dizendo: pela tua palavra eu vou voltar. E volta e traz a rede cheia de peixes. E voltou-se a Jesus e se ajoelhou e disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Senhor, eu não sou digno de estar contigo. Afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu nunca vi este milagre, nunca vi um homem como o Senhor. E ele agora está diante daquela decisão: ou continua a ser pescador, ou vai seguir a Jesus. Jesus respondeu e disse: eu te farei pescador de homens. Está vendo o resultado dos peixes? Eu farei sobre a sua vida esse resultado, mas pescador de homens. Eu vou te usar, eu vou te lançar para que você venha ganhar muitas vidas. Então Pedro larga tudo e passa a seguir a Jesus. O Espírito Santo revela a Pedro quem era Jesus. Jesus, ele se depara com todos os seus discípulos, muita gente o seguia, e Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? E muitos respondiam: é Jeremias, é Elias. E Jesus pergunta para os discípulos: mas para vocês, quem eu sou? E Pedro pode responder: tu és o Filho de Deus.
Tu és o Messias. Essa mesma pergunta ainda soa aos nossos ouvidos. Nós temos ouvido que Jesus é um grande intelectual, que Jesus é um grande mestre, que Jesus é um grande ensinador. Para você, quem é Jesus? E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és, Pedro, porque não foi homem que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos revela quem é Jesus, enquanto nós não conhecemos Jesus de perto, nós estaremos ouvindo o que eles falam. Uma vez eu li um livro que o escritor dizia: Jesus foi o maior psicólogo que já andou sobre a terra. É verdade. Jesus é o maior psicólogo que andou sobre a terra. Ele cura a alma, ele cura o corpo, ele cura a mente, cura tudo. Mas a grande verdade é que nós temos que olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Próximo a Filipe, a Cesareia de Filipe, eles estavam ali reunidos. E essa é a pergunta, e Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: o Pai te revelou. E ele começa então a seguir a Jesus, crendo que Jesus é o Messias, é o enviado. E Jesus começa a ministrar sobre a vida deles, que ele deveria ir para a cruz, que ele iria dar a sua vida na cruz, que ninguém iria tirar a vida dele, mas ele daria a vida para que nós fôssemos salvos e libertos. E Judas, depois da Santa Ceia, que Jesus disse para Judas: olha, faça o que você tem que fazer. E Judas, no meio da multidão, ele dá um beijo em Jesus para identificá-lo como sendo ele aquele a quem eles queriam, como sendo Jesus aqueles a quem eles deveriam crucificar. E ali Jesus é preso, Jesus é levado ao Sinédrio, na casa de Caiafás. E Pedro, ele vai ali e há uma fogueira, ele começa a se esquentar naquela fogueira, começa a conversar com todos. E vem uma das criadas e diz: você é um deles, você me parece ser um deles. E prontamente ele diz: eu não conheço, não sei do que você está falando. Nós estaremos vivendo dias que irão nos apontar: você é um deles. E se nós não estivermos com o Espírito Santo de Deus, nós iremos negar também. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos amedrontar também, porque é uma pressão que virá. E naquele momento que estava ali julgando Jesus, iriam levar Jesus para a crucificação, e logo vem outro e diz: olha, você fala como eles, você se parece muito como um deles. E ele diz: não. E Jesus tinha dado uma palavra para Pedro, dizendo: Pedro, antes do cantar do galo 3 vezes, você vai me negar. E ele prontamente diz: nunca vou te negar. Eu dou a minha vida por você. Eu entrego a minha vida por você. Muitas vezes nós pensamos que estamos prontos para entregar nossa vida por amor ao Evangelho. Mas sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos negar. Quando olhamos para Pedro, a história de Pedro está só para nos mostrar o que é o homem. Nós falamos muito, dizemos muito, mas praticamos pouco. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, conta comigo, mas na hora do aperto, nós desistimos. Na hora que nós temos que perseverar, nós desistimos. Então Pedro, ele se achava que estava pronto. Quantas vezes nós nos achamos prontos e não buscamos realmente no Espírito de Deus força para fazer, força para ir avante. A palavra profética de Jesus, ela se cumpre. E isso lhe trouxe muita tristeza e angústia. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, ele desiste de tudo, ele volta para a praia, ele volta para pescar.
Ele volta para a sua antiga profissão, aquilo que ele tinha deixado para trás, aquilo que ele já tinha abandonado, ele agora volta a praticar. Esqueceu todo o ensinamento do mestre. Quantas vezes nós pensamos assim: eu vou desistir? Quantas pessoas estão desistindo da sua família? Quantas pessoas estão desistindo dos seus negócios? Você é diferente? Não. É porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós desistimos, nós nos amedrontamos, nós largamos tudo, nós não investimos no nosso chamado. Sem o Espírito Santo de Deus, quem manda é o nosso temperamento, sanguíneo, fleumático e por aí vai. Mas a personalidade é o Espírito Santo de Deus que vai nos criando, ela vai nos moldando. Então Pedro agora, ele está distante, ele se distanciou de tudo aquilo que ele tinha aprendido, de tudo aquilo que ele tinha buscado, de tudo aquilo que o Senhor tinha se revelado a ele. Agora ele estava distante, triste, cabisbaixo. Voltou novamente para a pesca, mas angustiado, porque dentro do seu íntimo ele sabia que tinha falhado. Muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem: não, você é forte, não, você conseguiu. Mas dentro do teu íntimo, você sabe que você tirou a mão do arado. Dentro do teu íntimo, você sabe que você deixou quando não deveria deixar. Dentro do teu íntimo, você sabe que você se afastou e você não enfrentou. Então Jesus, após a ressurreição, quando ele se apresenta para as mulheres, e as mulheres então vão falar a todos os discípulos: olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais no túmulo, não está mais lá, conforme ele nos falou. E Jesus dá uma palavra: olha, vá e diga a todos os discípulos que eu estou aqui, mas principalmente a Pedro. Deus não desiste de você. Fala para todos, mas principalmente para Pedro. Eu tenho um amor por Pedro. Eu o chamei, eu o resgatei para que ele fosse meu. Jesus então apareceu após a ressurreição. Eu quero ver a todos na Galileia, mas principalmente a Pedro. Diga para Pedro que eu quero vê-lo. E Jesus agora, ele vai lá para o mar. E versículo 15 começa: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Então faça o que você tem que fazer, apacenta os meus cordeiros. Continue a obra, continue se doando, apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus chega a ele e pergunta: olha, Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez Jesus chega a ele e faz a mesma pergunta novamente: você me ama? Interessante que 3 vezes Pedro nega, e 3 vezes Pedro afirma: eu te amo. É a cura, trazendo a cura ao coração de Pedro. Pedro ali agora estava sendo curado. Pedro agora estava sendo livre de toda aquela culpa que ele carregava. Ele tinha desistido de Jesus, mas Jesus não tinha desistido dele. Você pode ter desistido de muitas coisas, Deus não desiste de você. Não se dê por vencido. Ah, eu já tentei, eu já fiz, não vai dar certo. Ah, meu casamento não vai dar certo. Busque o Espírito Santo de Deus. Ah, meu negócio não está dando certo.
Busca o Espírito Santo de Deus. O meu chamado, eu não dá mais certo. Chama o Espírito Santo de Deus. Chama o Espírito Santo de Deus. Não houve nada fora do comum, foi uma conversa. Jesus tem uma conversa com Pedro. Muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo de Deus, ele precisa de algo fora do comum. O Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. É só Ele e você. Não precisa multidão, não precisa muita gente, não precisa moveres para o Espírito Santo falar. Naquele momento, Pedro sabe que ele teria que voltar. Naquele momento, a palavra estava falando para ele: Pedro, eu sei que você toma decisões precipitadas, mas tenha mais atitudes do que palavras. Sabe por que muitas vezes nós falhamos? Porque nós temos mais palavras do que atitudes. Mais palavras do que atitudes. Eu faço, eu aconteço. Não. Tem atitude. Comece a ter atitudes. Comece a amar o Senhor. Comece a amar a obra do Senhor. Comece a buscar a presença de Deus. Não é a dor. O que pode nos afastar do amor de Deus? O que vai nos afastar desse amor? Salmo 126 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Não há semeadura sem lágrimas. Não há como semear sem derramar lágrimas. Não há como ter vitórias sem lutas. É necessário lutar. Lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelo seu negócio, lute pelo seu chamado. Não desista, não volte atrás, não tire a mão do arado. Há duas palavras na Bíblia que fala à igreja: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tira a mão do arado, a minha alma não tem prazer nele. São dois pesos. O Senhor, Ele nos chama, o Senhor, Ele nos busca. Semeia com lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com seus resultados. Quem é que estava falando isto? Era um povo que estava saindo do cativeiro. Não era um povo que estava saindo de uma festa. Era um povo que estava saindo de um cativeiro. Eles estavam voltando da Babilônia. E na Babilônia eles entenderam que Deus nunca desistiu deles, que Deus nunca os abandonou. E eles voltam do cativeiro com a certeza, com certeza, aquele que semeia com lágrimas, vai colher com alegrias. Aquele que semeia com lágrimas, aquele que vai se empenhando. E era isso que Jesus estava falando para Pedro: Pedro, menos conversa e mais atitude. Há muita conversa e pouca atitude. Há muito falar, eu faço, eu creio, eu digo. Não, começa na atitude. O que Deus nos chama é atitude. É na atitude. Nós temos que ter atitude. Se nós não tivermos atitude, o nosso casamento falha. Se não tivermos atitude, os nossos negócios não dão certo. Se não tivermos atitude, a igreja não cresce. Precisamos de atitude. E só podemos fazer isso, não com homem, com palavra de homem, mas com o Espírito Santo de Deus. O teu temperamento, ele continua o mesmo. Você é falastrão, você fala demais, mas permita o Espírito Santo de Deus te moldar. Experimenta o Espírito Santo de Deus te guiar. Jesus diz para Pedro: olha Pedro, você é novo, você vai para onde quer, mas chegará um dia que você vai estender as tuas mãos e alguém vai te carregar.
Enquanto temos saúde, enquanto temos vida, façamos a obra de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Senhor meu Pai, Senhor, eu sei que o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste da família. O Senhor não desiste, Pai, ainda que estejamos caminhando errado, ainda que não tenhamos o entendimento de quem o Senhor é. Muitas vezes temos o mesmo entendimento como o mundo tem. O Senhor é um grande psicólogo, o Senhor é um mestre, o Senhor era um homem bom. Mas, Senhor, enquanto o Teu Espírito não nos revelar quem realmente é o Senhor, estaremos caminhando como o mundo caminha, e não seremos capazes de fazer a Tua obra. Por isso, Senhor, como o Senhor não desiste de mim, como o Senhor não tem desistido de mim nem de ninguém, Senhor, nesta manhã, que Teu Espírito Santo se revele ao nosso coração, nos mostre que sem o Teu Espírito Santo, nós não somos nada, somos levados ao fracasso. Senhor, somos um Pedro, que pensa que poderia fazer pela sua força, pegou a espada, cortou a orelha de um soldado, porque pensou que poderia fazer pela sua força, Senhor, e ele é envergonhado, mas o Senhor o busca e o coloca de pé. Senhor, é isso que nós pedimos nessa manhã, nos coloque de pé novamente, Pai. Senhor, nos dê sabedoria para cuidar da nossa casa, nos dê sabedoria para cuidar dos nossos negócios, nos dê sabedoria para fazermos a Tua obra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.